Esse time aqui, ó, ele precisa ser estudado. E sabe por que ele precisa ser estudado? Porque não tem cabimento tomar um gol aos, sei lá, faltam 10 segundos para acabar o jogo, né? O Fluminense, que estava jogando bem, o Fluminense teve a oportunidade de ampliar o placar, o Fluminense fez 3 gols, um deles foi anulado no primeiro tempo, do Martinelli, fez um gol com a Costa e fez um gol com o John Kennedy. Detalhe, gol de pênalti, coisa que se fosse o Everaldo teria perdido, aí seria provavelmente o terceiro gol de pênalti perdido por ele, né? Coisa que eu acho que nenhum outro jogador na face da terra teria perdido sequencialmente 3 pênaltis. Mas eu acho que o Everaldo perderia. O John Kennedy bateu mal, mas ainda assim fez. Olha, bateu, o outro bateu bem, mas perdeu. Ele bateu mal e fez. É esse o segredo, né? Como Dada Maravilha falava, não existe gol feio. Feio é não fazer o gol. Mas, continuando, o Fluminense, esse que precisa ser estudado, conseguiu tomar 2 gols incríveis. Então, deixa eu colocar aqui, né, a segunda imagem primeiramente, né? Empatou 2-2 com o Sport. O primeiro gol aqui foi Lucas Lima aos 73. Sim, o Fluminense ressuscitou o Lucas Lima. Esse cara que não joga bem em time nenhum conseguiu dar uma assistência contra o Fluminense lá no primeiro turno, lá no Maracanã, que a gente ganhou de 2-1 de virada, né? Assistência dele. E aí, num outro momento, aos 90 mais 7, ou seja, o Fluminense conseguiu tomar um gol ao desligar das luzes, ao fechar da cortina, aquele tchau mãe, tô indo, pum, gol. Poderia ter sido impedimento, né? Na verdade, nem deveria ter sido feito o cruzamento, mas o Soteldo, ele, o chama-gol, o cara que chama derrota, chama ausência de vitória, com ele, ó, não dá certo, porque Soteldo não erra uma, Soteldo erra todas. E olha que hoje ele nem conseguiu fazer o que ele normalmente faz, né? Que é correr e cruzar, porque o nosso Pug, que é um cachorro bem pequenininho e ainda parece com o Smurf, ele só faz isso, corre e cruza. Então ele correu ali do lado do cara como se fosse um cachorrinho assim, né? Cachorrinho que ladra e não morde. Então ele não mordeu. Ele não mordeu o cara, ele não fez falta, ele não impediu o cruzamento foi lá do outro lado, né? O Ignacio tentou desviar, o jogador, cara, sei lá, quando eu vi parecia impedimento, mas sei lá, esses caras várias vezes parece que estão de má vontade, Fluminense, incrível, né? Mas aí o jogo acabou empatado, né? E aí, o lance do gol do Luan Cândido, talvez ele não tivesse acontecido se fosse uma outra questão aqui que eu já vou comentar. Mas agora a gente volta nesse cara aqui, ó, no gol do John Kennedy, porque esse gol do John Kennedy, ele quase não aconteceu. Ele quase não aconteceu por conta desse cara aqui, ó. Não é possível um cara desse continuar apitando. E o pior é que ele tinha melhorado. Mas ele era horrível e aí ele melhorou e ficou ruim. Ele ainda precisa melhorar muito para ser medíocre, ou seja, ser mediano, ser nota 5. Porque esse cara, na verdade não só ele, mas vários outros juízes, eles conseguem acabar com o jogo, né? No primeiro tempo, vários pisões do Sport poderiam ter tomado cartão amarelo. Aí o Ignacio, ele numa jogada em que ele desvia a bola, acaba acertando o jogador depois de ter desviado a bola, então dependendo da situação você poderia talvez nem marcar falta. Aí ele foi lá e deu cartão amarelo depois de ter anulado o gol. Pô, beleza, eu entendi então o padrão. Pisão é cartão amarelo. Ficou faltando uns 3 cartões amarelos para o time do Sport. E aí, vindo a questão desse lance aqui, que foi quando ele marcou de fato o pênalti, não é, que é o Serna olhando pro Carinho ali, a gente está próximo do marco do pênalti, ele primeiramente deixa o jogo seguir no lance do Inácio, à frente do Pablo, sobra para ele dribla o jogador, faz o drible da vaca em outro jogador, entra na área com plenas condições de chutar pro gol, de levar perigo, porque já tinha entrado na área, o cara vai faz uma falta. Naquela condição ali, cara, sem
querer também é falta, sem querer também é amarelo, sem querer é vermelho, sem querer também pode dar 2 dias de suspensão no caso do Marcelo. Mas quando é contra o Fluminense, nunca acontece nada. Ele ia entrar numa condição muito boa. Tudo bem que ele estava indo em direção, ele estava com direção boa, mas ele já estava entrando na área, poderia levar perigo. Então eu acho que o Cândido deveria ter tomado o segundo cartão amarelo e, consequentemente, expulsão. Se isso tivesse acontecido, voltando aqui, esse gol aqui dele não teria acontecido, porque o carinha aqui já tinha um amarelo inclusive numa jogada no Canóbio, né, minutos antes, e aí ele teria tomado o segundo cartão amarelo, teria sido expulso. Então o Fluminense teria feito o gol com o John Kennedy e uma expulsão ali. Mas essa é a primeira parte do problema ali desse pênalti. A questão toda é que ele deixou o lance jogar, ele deixou o lance seguir, e aí quando o Ignacio sofreu a falta, ele, pô, isso foi falta. Só que eu não vou dar pênalti pro Fluminense. Aqui, ó, que eu vou dar pênalti pro Fluminense. Cabeça dele. Ele falou, foi falta lá. E aí já começou. Aí, muito tempo de paralisação, mas muito tempo mesmo de paralisação, ele pega e vai no VAR. E aí o VAR mostra pra ele que não foi falta. Cara, acho que é a primeira vez que eu vejo o VAR mostrando um lance de falta para validar um pênalti, porque se ele tivesse, ele não deu falta, ele deixou o lance rodar. Aí o VAR mostra um lance de falta para mostrar para ele, tá vendo essa falta aqui que você falou que foi, que você deu, que você não deu, não foi falta. E aí manda o lance, né, continuar, inclusive as câmeras lá, né, horríveis, nenhum ângulo presta, né, tinha que ficar dando zoom para você conseguir ver os lances do penal, muito ruim as câmeras, né? E aí chega, né, depois de você ter analisado que não foi falta no Pablo, você analisa o pênalti, ele dá o pênalti. E aí ficou minutos nesse imbróglio ali. E aí o Fluminense consegue fazer o segundo gol com o John Kennedy, e aí vem depois as trabalhadas, né? O Lima entrou bem de novo, né? O Lima fez um gol, quase fez um golaço, o John Kennedy entrou, driblou, deu passe, não, inclusive o passe de um quase gol do Lima, pô, teria sido um golaço do Lima, velho. Deu uma porrada de esquerda do John Kennedy dentro da pequena área, quase foi gol também. E aí entrou 2 jogadores que acabou com o time. Otávio, eu vou chamar, ó, pra você, meu ouvinte, né, pra você ter uma noção, eu fui trabalhar com febre. Eu fui dar aula, eu acordo de madrugada para trabalhar. Eu acordei com febre e eu fui trabalhar. E eu dei aula a manhã inteira. Com, como é que eu posso dizer? Com os efeitos de ter tomado remédio para febre, né, um antitérmico. E ainda assim eu estive lá. E eu dei a melhor aula possível, levei os alunos para laboratório. Mas aí tu olha o Soteldo. O Soteldo é um pug. Ele não morde, velho. O jogador tá recebendo mais de 1 milhão para ser reserva. E o cara não dá uma dividida, o cara não marca direito. O cara dá um pulinho da frente do cara para tentar impedir o cara de cruzar. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, não é possível. E o outro é o Otávio. O Otávio agora eu vou chamar de morte lenta. Por quê? Porque o cara, ele não dá 2 passos seguidos correndo, velho. A bola chega nele e se desfaz da bola com uma facilidade, né? Com uma facilidade. Imagina aquelas pessoas dos quilos mortais, lembra? Então, os caras eram obesões, então, tipo assim, imagina um cara recebendo uma folha de alface, o cara vai jogar fora. É igual o Otávio pegando a bola, o cara vai se desfazer da bola num instante, cara. Várias bolas que voltaram para ele, que de certa forma levaram minimamente um perigo, saíram de jogadas em que ele se desfez da bola com facilidade, né? Tiveram alguns jogadores que nessa partida jogaram mal, né? E aí eu fico me perguntando por que o Zubedil não tirou esses jogadores, e depois eu fico me perguntando também do porquê a entrada de Soteldo e de Otávio, né? Otávio, para jogar do jeito que está jogando, coloca o Thiago Santos. O Thiago Santos joga a bola
né, lançamentos muito melhores do que o Otávio, né, e corre mais do que o Otávio. Então, para tu ter um murrinho igual o Otávio, que tem um murrinho igual o Thiago Santos, que pelo menos tem mais raça e corre mais do que o dito cujo. E o segundo, cara, o Keno, ele deve se perguntar o seguinte, cara, eu devo ter jogado pedra na cruz, né? Porque eu ser reserva para esse Soteldo, ou mesmo Riquelme, velho. Ou mesmo Riquelme. Ou outros jogadores da base, eles devem assistir os jogos do Fluminense falando, caraca, é esse cara que o Fluminense pagou milhões? Um bilhão. Eu valho. O meu valor de mercado é 1 bilhão. Porque se esse cara vale milhões, cara, eu acho que eu, acordando 3h40 da madruga, tendo dormir mais de 1 hora, acordando com febre, eu consigo desempenhar um futebol melhor dentro de campo do que o Soteldo. E isso, eu sendo mais velho que ele e não tendo preparo que ele. Pelo menos doação não vai faltar de mim. Mas o Soteldo não. O Soteldo é um pug. Soteldo, ele corre e cruza. E hoje, nem cruzar ele cruzou. Mas enfim, é isso, né? Deixe seu comentário aí. Quero saber o que você achou da partida. Não acho que o Fluminense como um todo jogou mal. Acho que, por exemplo, o Guga mereceu sair porque o Guga estava errando muito, defensivamente, ofensivamente. O René deve jogar como terceiro zagueiro, porque como lateral esquerdo indo para frente é uma negação. Apesar do gol, né, do Acosta ter saído num lance que começou com ele erra muito, velho. Ele erra muito. Errar o tanto que ele erra para acertar num desses vários erros dele, pode sair uma bola igual, por exemplo, saiu contra o Lanús. Ele costuma errar muito, né, ofensivamente. Eu preferiria que ele continuasse na parte defensiva, mas acredito que o Zubeldia não vai jogar no 3-5-2, não vai. Vai ser 4-2-3-1, 4-3-3, isso forever. E que isso também me incomoda, o fato dele continuar com esse padrão de jogo, de colocar os jogadores de ponta, né, cara? O Serna hoje também muito mal, apesar da assistência, a pontuação dele não foi das melhores, né? Ele teve uma pontuação aí, um ganho de pontuação devido à assistência, mas jogou mal, errando tudo, errando tempo, né? E acho que o Hércules também não foi bem. De resto, acho que todo o restante do time foi bem, né? O Freitas furando essa linha, ele sempre tenta esse passe longo, mas agora ele está tentando esse passe curto. Várias vezes a bola chegou no Martinelli assim quebrando linha, chegou no Acosta quebrando linha. E aí essa bola indo pelo meio é o melhor dos mundos, porque você colocando ponta, você atrai essa marcação para as laterais e você dá um pouco de liberdade para o meio. Então o Fluminense tem jogado nesses 2 jogos, tem jogado bem assim. E aí é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, segue a página, valeu!